Dia 7 de implementação de novos hábitos ou criação de hábitos saudáveis, sem esquecer de manter aqueles hábitos que você já tem, que você já tinha, certo? Bora lá. Como foi o dia de hoje? Hoje eu não acordei às 5 horas da manhã, de propósito. Acordei para fazer xixi, porque eu sou velha. Velha tem que fazer xixi de noite. Eu não acordo à noite, várias vezes à noite. Salvo se eu ficar com preguiça de fazer xixi antes de dormir. Se eu ficar com preguiça, aí eu acordo no meio da noite para fazer xixi. Né? Geralmente o meu horário de acordar para fazer xixi é às 5 horas. Curiosamente, quando o meu alarme toca. Só que hoje eu desliguei propositalmente. Eu precisava dormir mais um pouco. Então eu dormi até mais ou menos 7 horas. Foi bom, foi muito bom. É o que temos. Regular o sono, lembra? Sono desregulado, tudo desregulado, tendo você transtornos mentais diagnosticados ou não. Todos precisamos. Então hoje eu prolonguei o meu sono um pouquinho mais. Me senti muito bem. Muito melhor. No entanto, hoje eu tive crise respiratória pela manhã. Não grave, mas ficou desconfortável a minha respiração. Então eu tive que usar a bombinha. Tive que usar não, estou usando ela, né? Ela é de uso contínuo. Eu não vejo a hora disso acabar logo. Mas já estou há 5, 6, 7, alguns dias, desde a festa da minha filha, não lembro que dia que foi, sem cair. Só numa dieta bem gorda e bem lion. Não é bem lion porque eu trouxe ovos para minha dieta, para minha alimentação. Se os ovos estão fazendo mal de alguma maneira, não sei ainda, porque eu já tô toda bichada, então um bichamento a mais eu não sei. Ainda tô tossindo, mas é porque eu tomei friagem. Eu fui na academia agora há pouco. Pois é, cara. Domingo à tarde na academia, vou te contar. Mas é porque os dias de eu ir na academia é terça e quinta. Na quinta eu não fui, porque minha filha ficou doente, não tinha com quem eu deixar ela, e eu também não gosto de deixar ela com ninguém assim, mesmo familiares, então eu fiquei com ela. Aí depois o dia enrola com coisas para fazer, eu tive que trabalhar à tarde, aí não deu. Eu falei, perfeito, vou no sábado ou no domingo. Sábado eu ia nadar no lago ontem, né? Como eu te falei, eu optei por não nadar, porque estava frio. Então, preferi poupar o meu pulmão. Então, ficou para hoje, domingo. Só que chegou hoje, domingo, eu não queria ir. Aí levei um sermão da minha filha, fui. Também subi as escadas. Botei como meta diária subir escadas do prédio mesmo. Então, vamos lá. Vamos checar os nossos hábitos. Acordar às 5 horas da manhã todos os dias? Não acordei, mas foi por uma boa causa. Você sabe que de segunda a segunda eu sempre acordo às 5 horas da manhã. Só que hoje eu precisava esticar. E dormi hoje à tarde também, por incrível que pareça. Eu achei que eu não ia precisar, mas foi chegando depois do almoço, assim, foi me dando sono. Eu falei, vou dormir. A gente tem que escutar o nosso corpo. Se você está bem alimentado, se você está bem nutrido, se você está bem hidratado, se sua vida está com os estresses que você já está acostumado, se os músculos estão aí tranquilos, então se o seu corpo está pedindo um sono à tarde, antes de você achar que está doente, que está não sei o quê, que 1 milhão de problemas, respira fundo e vai dormir à tarde, principalmente se você for mulher. Nós mulheres temos outras necessidades de sono. Há boatos muito fortes mesmo. Boatos é engraçado, né? Vou falar boatos muito fortes de que nós mulheres precisamos de 9 a 10 horas de sono por noite. Dá pra tu? Pra mim não dá. Mas se sentir sono à tarde, estando todo o conjunto de alimentação boa ou ruim, só escuta o seu corpo. Não é feio você tirar uma soneca, não é feio você estar cansado, feio você ficar se arrastando para impressionar os outros ou a você mesmo. Isso é patético. Eu sei que eu gosto de seguir linha dura e eu sou muito rígida comigo, mas assim, muito rígida mesmo. Mas eu respeito os meus limites.
Se eu vejo que eu estou com sono, eu vou dormir. Se eu puder dormir, né? Se não puder dormir, tá danado. Mas como pode, geralmente nessas horas do almoço eu consigo dormir à tarde um pouquinho. Não dormir. Está tudo bem. Não sou menos do que quem fica se segurando aí morrendo de sono e nada produtivo. Vamos aprender a ouvir o nosso corpo, né? E o meu grita. Como você pode ver, a gripe tá me deixando, mas eu tomei friagem hoje agora para voltar da academia. Que pasme, estava lotada. Lotada. Esse povo não tem o que fazer, não? Vamos lá. Começar o dia com gorduras e proteínas. Ok. Me expor ao sol diariamente. Ok. Passei com a minha cachorra várias vezes no sol. Ela ama e eu amo. Então foi bom. Grounding. Não fiz grounding hoje. Não fiz. Mas ainda vou me alongar, vou fazer grounding no chão aqui de casa. O grounding, gente, que é o aterramento, galera mais ferrenha assim, né, que gosta de botar fundamento em tudo, eles falam que o grounding tem que ser na grama ou na terra, né, porque você aquela troca de energia sua com a terra, com a terra, com a natureza. Os esotéricos têm ainda outras baboseiras que eles falam. E tem o que eu te falo. Que eu uno essas coisas, é verdade. A gente se sente mais relaxado quando pisa em grama ou em areia, fato. Daí pra onde correr, terra. Mas o grounding também pode acontecer com água. Você botar a cabeça embaixo da água quando você toma banho, ou numa banheira, ou numa piscina, ou em águas correntes, ou da pia. Pode acontecer também, tá? Então, desbitola com isso. E eu sinto muito, até mesmo em chão de piso, eu também relaxo. Meu pé encaixa bem também, então, esse povo pra baboseira. Vê o que funciona melhor pra você, encaixando nas suas frescuras, que frescura é o que nos impede mais de ficar descalço. Então, grounding hoje, vou fazer na hora do alongamento, o tradicional que é pisar descalço, mas o outro será no banho. E sinceramente já vai a segunda etapa. Com água, eu sinto essa troca muito maior do que com o solo. Pega essa bomba aí. Ler uma página de um livro, ok. Escrever pelo menos uma página, ok. Me alongar todos os dias, ainda não. Como eu te falei, eu vou deixar essas coisas para mais tarde. Me exercitar. Fui para academia em pleno domingo, mas eu descansei ontem, lembra? Mas fui hoje feliz? Não. Queria ir? Não. Mas fui, porque a gente tem que fazer o que a gente não quer. Não comer açúcar? Não comer açúcar. Mais um dia vencido. Só comprar coisas uma vez por semana? Não comprei nada. Estamos vencendo esse daí também. Não dormir com louça na pia? Ainda não fui dormir ainda. E não... tem uma panela, eu já fiz costela, então a panela tá lá pra lavar. Que saco. É muita gordura. Mas vamos lavar. Qual outra coisa? Arrumar a mesa daqui todos os dias. Arrumei, tá arrumadinha. Por incrível que arrumadinha, provavelmente a pessoas extremamente perfeccionistas vai falar que não. Mas em vista do que eu sou, tá arrumadinha. Eu arrumei ela. Falta só a chave que eu tenho que pendurar ali. Meu relógio, o meu fone que eu acabei de chegar da academia. A água, o resto tá... E o negócio de óculos que acabei de ver ali. O resto tá tudo de boa. Anotar tudo o que come. Beleza, tô anotando e tirando foto de tudo o que como. Porque eu não posso deixar a peteca cair. E a peteca cair, pra mim, são meus músculos. A prioridade é a manutenção dos meus músculos. Mas não só ela, né? Também a minha saúde cardiovascular, né? O coração, a circulação tem que estar de boa. A respiração, que tem sido meu tendão de Aquiles já por um bom tempo. Então, estou treinando nos meus exercícios e no meu dia a dia tudo isso. Então, a alimentação eu não posso baixar a bola. Acho lindo quem faz OMAD. OMAD é one meal a day, ou seja, comer uma vez só ao dia. Acho excelente. Para homem, para sempre, não sei, depende do homem, depende do momento. Para mulher, acho suicídio.
Mas de vez em quando não vejo problema em encaixar um OMAD. Eu não faço OMAD. Eu acho que no máximo faria um 2 meds, né, que é 2 refeições ao dia. Mas estou tranquila comendo 3 vezes ao dia. Eu não posso me dar ao luxo de perder massa magra, músculos, porque dá muito trabalho conseguir eles, manter eles. Então, eu não deixo a proteína baixar. Eu consumo uma quantidade de proteína altíssima, mas a de gordura é igualmente alta. Em 3 vezes ao dia, e se eu sentir fome, como em mais vezes também, não tem problema, mas 3 vezes tem sido suficiente para mim. Tem me segurado bem as pontas, tenho me hidratado bastante e tenho aumentado a quantidade de sal. Nós precisamos de eletrólitos, nós precisamos de iodo dentro do iodo também, né? Nós precisamos de sódio no nosso corpo. Não tenha medo de sódio, não caia nessa conversa ridícula que querem tirar o sal ou proibir o sal. Não cai nisso, não cai nisso. E você tá ouvindo de alguém que não toma suplemento nenhum. Nenhum. Deixa eu ver se eu tomo Lugol. Pronto, realmente, tomo Lugol. Então, consumo tudo dos meus nutrientes vem da comida. E como carne crua. Hoje não comi nem ontem, mas carne crua faz sempre parte da minha rotina semanal. Sempre rola carne crua. Por quê? Porque meu corpo precisa desses nutrientes. Só o meu precisa? Não. Se você está tomando suplemento para qualquer coisa, talvez você também esteja precisando de alguma coisa, né? Mas é o que temos. Deixa eu ver outra coisa. Acho que é só, porque hoje eu não fiz quase nada. Entrei num curso novo, aquelas assim, negócio de arrumar sarna pra me coçar, ocupações pra minha cabeça. Já tem um curso que eu estava namorando há muito tempo, também nas gringas, não é aqui. E eu me inscrevi. Então agora eu já faço 2 cursos nas gringas. E é maravilhoso, você aprende tanta coisa, só que é um aplicativo que eles usam diferente. Então eu fiquei meio perdida. Mas como é que é? Onde é que entra? Se fosse antes, eu ia mandar logo uma pergunta. Como é que é isso aqui? Onde é que entra não sei o que? Não sei o que. Só que dessa vez, eu falei, cara, que desafio mental interessante pra mim. Eu não faço a menor ideia. Vamos descobrir. Então fui clicando coisinha por coisinha, lendo, vendo como era, lendo as informações, não entendi nada. Aí fui de novo, não entendi nada. Aí fui a 3ª vez mexendo lá no aplicativo, entendi mais ou menos. Aí é assim, tá tudo bem. Sou mais burra? Não, sou diferente, tá tudo bem. Mas vou quebrar minha cabeça e vou conseguir. Eu conseguindo acessar o conteúdo que me interessa. Tem vários médicos lá maravilhosos, o Anthony Shaffer, o Baker, o Dr. Baker, a própria Bela. Mas eu entrei lá por 2 pessoas, que eu já vi, 2, que é a Elizabeth Bright e a Rebecca Heischmann, que são 2 que, na minha opinião, são tops. A doutora Elizabeth Bright é a rainha das gorduras, que fala sobre gorduras como quase ninguém mais. Maravilhosa para hormônios, para a área de mulher, tudo. Essa doutora Elizabeth Bright está além do nosso tempo, essa mulher. E a outra, que é a Rebecca Heischmann, acho que é Heischmann o nome dela, maravilhosa, porque tinha 14 autoimunes e se curou sozinha. Isso mesmo. Quase morreu, foi internada. Já falei pra você aqui a respeito dela no outro vlog. E é isso. Então eu entrei lá. Então agora eu tenho 2 cursos. Um eu já sei como funciona, só que ainda tem. A mulher também é incrível. Parece ser repetitivo o negócio, mas não é. Cada aula dessa mulher, ela traz as coisas de sempre, que ela considera a base, mas ela traz muita coisa nova. Essa mulher é impressionante, impressionante. E agora no Steak and Butter Girl é diferente, um pouquinho mais barato, não barato, que é tudo em dólar, né? Pra nós, mas tem essa galera de peso
que dá para aprender muita coisa, e é o que eu quero, porque eu não quero ser eu preciso para minha saúde, para a saúde dos meus pais, estão ficando velhos e doentes, então quando eles caírem na minha mão, eu já quero saber como conduzi-los, o que eu quero dizer quando caírem na minha mão é quando adoecer de vez, porque aí quem vai cuidar? Eu, né? Então, já que sou eu que vou cuidar, vai ser minhas regras. Mas eu, pelo menos, saber o que eu tô fazendo. Minha filha, não é meu laboratório, porque o meu laboratório sou eu, mas minha filha. Então, eu gosto de aprender essas coisas tudo para ela e para mim, que sou uma árvore de Natal ligada na tomada, cheia de luzinhas brilhantes, que são problemas que vão aparecendo. Então, e depois de mim, eu não quero ser uma profissional medíocre de nutrição. Eu quero que quando chegarem pessoas para mim, eu consiga ver elas como seres humanos, não como uma tabela de calorias do que comer e do que não comer. Para dizer a verdade, as pessoas que já chegam até mim, eu já não olho elas assim. Então, se eu consigo entender e aprender bem e ajudar esse tanto de gente, eu tenho certeza que eu serei uma boa profissional. E sinceramente, falando algo para você, eu gostaria muito de seguir a área acadêmica, mais até do que tratar pacientes, assim. Eu gosto dessa área de estudar, de escrever muito, sabe? Eu gosto muito de escrever. Gosto de estudar, por incrível que pareça, né? Porque uma pessoa tão limitada como eu, que tem que ler 1000 vezes para entender uma coisa, tem que ver site 1000 vezes para conseguir entender um aplicativo, alguma coisa, chega a ser curioso, né? A minha vida inteira eu parava, que eu falava, é muito difícil, não conseguia entender. E eu não tinha aquela insistência, então eu desistia. Desistir, essa minha frase que eu vivo falando aqui no Instagram, e quem me conhece, desistir não é uma opção. Desistir nunca pode ser uma opção. É algo que eu nunca fui, que eu trouxe para minha vida há quase 9 anos atrás. Eu sempre vou fazer pela idade da minha filha. Há quase 9 anos atrás eu trouxe, grudei, tatuei ali em mim. Desistir não é uma opção. Recalcula, faz o que for, dou o que doer, sui o que suar. Só que como 9 anos não é nada perto de 43 anos, né? Tem todo um para trás, uma característica impressa, uma personalidade que eu estou mudando tudo, o caráter, tudo que tenho mudado. Era uma virando outra. E não é fácil, porque às vezes quando um negócio vem mais forte, eu olho para trás e quero desistir. Nesse período de 9 anos eu desisti algumas vezes. Desisti por puro medo, por não querer dar os meus 100%. Por exemplo, uma corrida de trilha que eu me inscrevi, que teve aqui em Brasília, antes de eu descobrir a sarcopenia, bem antes. Me inscrevi numa corrida de trilha, e era 10 quilômetros. Aí eu amarelei e me inscrevi na de 5. Aí mudei lá, o cara deixou ir na de 5. Mudei pra de 5. Cheguei lá, tinha 2, 3 pessoas que eu conheci, eu acho, não lembro. Eu fiz amizade lá na hora. Não, vamos na de 10. Aí eu, tá, mas eu tava com medo, porque era mato. Apesar de eu já ter corrido no mato, eu fiquei com medo. Mas você vai naquela euforia, fui lá, pedi pra eles me trocarem pra de 10 de novo. E eles toparam, essa galera era pequenininho, era a primeira corrida de trilhas oficial que tinha aqui em Brasília. O cara, beleza, me mudou de novo. No meio da corrida lá, lugar lindo, bonito, a minha respiração ficou ruim. Não, comecei a me cansar, não tinha esses problemas respiratórios não, igual eu tô agora não. Pós-sarcopenia, eu era uma antes da sarcopenia, outra depois da sarcopenia. Então eu comecei a me cansar, e elas, a gente vai um pouquinho mais na frente. Eu falei, tá bom, pode ir. E andando lá, eu comecei a falar, não quero mais, não dou conta. Aí eu desisti da prova. E o discurso que eu dei pra todo mundo é por que eu vou competir? Eu não gosto de competir, não sou de competição, eu sou correr livremente.
E era tudo desculpinha, porque eu fiquei com medo de não conseguir. Então, assim, eu me lembrei disso hoje ou ontem, não me lembro. Então, assim, são coisas que passam e a gente arruma desculpas. Isso foi o quê? Vai fazer 5 anos que eu tô de volta a Brasília. Isso foi 1 ou 2 anos atrás, mais ou menos. 2 anos e meio, não lembro. Eu sou ruim pra data. Você vai ver que eu sou péssimo pra data. Eu desisti por puro medo, insegurança, de achar que não ia dar conta. E depois eu voltei a correr, fui crescendo no negócio de corrida, passei a correr descalço mesmo, oficial, não no meio do mato, também, mas pouco, na rua. Comecei a aumentar minhas distâncias, comecei a aumentar bastante as minhas distâncias, só que eu tinha medo. Então eu não postava nada, eu falei, não vou falar, agora eu vou correr solo, ninguém tem que saber nada. Mas não era porque eu não achava que ninguém tinha que saber nada. E os discursos eram bonitos. O discurso era bonito. Não, porque eu corro pra mim. Corro pra mim mesmo. Não, é porque eu corro porque não sei o quê. Não, porque eu não quero me exibir. E não sei o quê, não sei o quê. Mas era medo. Vergonha de achar que eu não era boa o suficiente. Tenho certeza que eu não era boa o suficiente. Que apesar de eu conseguir correr longuíssimas distâncias e passar horas em movimento, eu era devagar, meu pace sempre foi devagar, então eu tinha vergonha. Então eu não queria correr, não publicava, bloqueei meu Strava, bloqueei tudo, por vergonha, por medo, por ser ridicularizada. E aí são coisas que eu encarei isso ontem que eu tava pensando, falei, caracas, porque mentalidade de existência. Então, isso está impresso em mim. Mas o que a gente faz com coisas que estão impressas na gente desde muito tempo? A gente tatua em cima. Sabe por quê? Quem não muda é esse povo do mundo, que não tem Deus. Porque se Deus fala que eu sou uma nova criatura, não interessa se o meu padrão era de desistência antes. Eu sou nova criatura no Senhor, eu não vou desistir. Salvo se Deus virar e falar, para, como falou, que eu fiquei 1 ano e meio sem poder correr. Mas agora tô de boas, mas eu fiquei 1 ano e meio sem parar, sem poder. E toda vez que eu tentava, eu adoecia, já te falei. Salvo Deus, se você ou qualquer outra pessoa, ou qualquer circunstância, te falar desista, não desiste. Vai, do seu jeito, no seu tempo, no seu ritmo. Um dia de cada vez. Se um dia for demais, um turno de cada vez. Se um turno for demais, 1 hora de cada vez. Você tem que vencer 1 hora de cada vez. E às vezes o negócio tá tão difícil, no meu caso de oxigênio, por exemplo, que às vezes eu tenho que vencer. E venci em 5 minutos, venci 10 minutos, venci 30, não morri. Não parei de respirar, tá entendendo? E ainda que os batimentos cardíacos vão lá em cima e a respiração fica podre, passou um tempinho, eu vejo que estabilizou e consegui voltar. Desistir não pode ser uma opção. Eu usei os esportes como exemplo. Mas não se trata de esportes. Se trata também, mas não só de esportes. Se trata da sua vida. O que você tem deixado de fazer por medo, por insegurança, por achar que não vai dar conta, por se sentir um fracasso, por doenças. O que tem feito você desistir do que você se planejou fazer? E faz o que eu fiz há 9 anos, quase 9 anos atrás. Tá com medo? Não tá vendo nada? Tá tudo escuro e sombrio? Tá tudo uma bosta? Não parece ter saída? Não tem jeito? Faz mesmo assim o que você tem para fazer. São os mini hábitos. Faz sem ver nada. Continua fazendo, dia após dia. Faz o que você se propôs a fazer. Eu te garanto que vai chegar uma hora e você vai ver uma luz.
Beleza? Boa noite. Até amanhã.